As simulações elas são não só um grande desafio, como também um dos capítulos mais interessantes das perícias médicas, porque, ao contrário do que o senso comum diz, né, a grande dificuldade do perito não é exatamente verificar ou descobrir os casos de simulação, mas sim os casos de sobressimulação ou de metasimulação. Qual que é a diferença? A simulação é aquela situação em que o indivíduo fabrica um sintoma, ou fabrica um sinal, né, inexistente. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que não tem tremor e ela parece tremendo. Então, isso é uma simulação. Na metasimulação, o que acontece é que o indivíduo, depois de já ter se curado de uma condição verdadeira, ele mantém alguns sintomas e sinais que ele aprendeu durante o transcurso ali daquela enfermidade. Então, por exemplo, imagine um caso de um transtorno de estresse pós-traumático, em que o indivíduo apresenta ali uma coleção de sinais e sintomas, e depois que aquilo se resolve, ele continua manifestando aqueles sintomas, ainda que a condição já tenha se resolvido, né? Então esse seria um caso de metasimulação. E a sobressimulação, essa é a mais desafiadora de todas, que é aquela situação em que de fato existe uma condição real, mas o indivíduo voluntariamente exacerba aqueles sintomas. Então, muitas vezes não é nem uma questão de má fé, pode ser também uma questão de má fé, mas pode ser uma tentativa de mostrar para o perito algo que ele de fato tem, com receio de que o perito não veja ou não valorize. Essa é a situação mais desafiadora, porque quando o indivíduo ele fabrica um sintoma, né, um sinal, existem várias manobras que permitem verificar que aquilo ali não é uma condição congruente com uma doença real. Agora, no caso da sobressimulação, a doença está lá, a condição está lá, os sinais estão lá, ele está só exagerando aqueles sinais. Então isso pode levar o perito a concluir que aquilo ali é uma simulação, quando na verdade não era uma sobressimulação. Então esse de fato é o maior desafio para o perito, né? E em neurologia existem muitas técnicas para se verificar se um determinado sinal é verdadeiro ou não. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do tremor, né? O tremor, ele é um movimento involuntário regular. Então, quando o indivíduo fabrica um tremor, é muito difícil que ele consiga manter a regularidade daquelas oscilações do movimento. Então, quando você faz uma manobra de distrabilidade, né, ou distraibilidade, quando você tenta distrair o indivíduo, o tremor, ele em geral, né, necessariamente um tremor que não é real, ele muda de amplitude, muda de frequência. Então, por exemplo, imagine um indivíduo que tem um tremor na mão direita, está querendo simular, por exemplo, um sinal comum na doença de Parkinson, que é o tremor de repouso. O tremor da doença de Parkinson ele é um tremor que, em geral, tem uma frequência específica ali, bem estabelecida, em torno de 6 a 8 Hz. E ele é um tremor com ele ocorre de uma maneira específica também, em pronação, supinação. Às vezes a gente pede para o indivíduo com a mão contralateral, ou seja, aquela mão que não está tremendo, para que ele faça alguns movimentos coordenados, como por exemplo, pinça com todos os dedos. Quando ele se atenta para poder fazer esses movimentos coordenados com a mão contralateral, aquela que não está tremendo, necessariamente a mão do tremor, ela modifica totalmente o padrão do tremor, porque o tremor voluntário demanda a atenção sustentada do indivíduo, e agora ele não pode mais depreender aquela atenção, porque ele está prestando atenção na outra mão, onde foi solicitada a manobra de movimentos coordenados. Então, eu dei aqui apenas um exemplo, mas existem muitas outras manobras que a gente pode fazer para tentar pegar isso daí. Aí você poderia pensar assim, puxa, mas não é problemático falar isso na internet, deixar isso claro dessa maneira? Não é problemático não, pelo seguinte, é praticamente impossível que uma pessoa consiga prestar atenção nas muitas variáveis do exame e ainda assim continuar se comportando de maneira espontânea. Então, o indivíduo, para que ele simule ou para que ele minta, ele tem que manter a atenção sobre muitas variáveis. Isso retira a espontaneidade e torna muito evidente para o médico perito aquele cenário simulatório.